Pensa Bahia, com Malu Fontes. Hoje o foco é nas mudanças, né, que estão ocorrendo aí no transporte coletivo da cidade. Hoje tem uma audiência pública sobre o edital de licitação, né, que deve mudar um pouquinho mais ou mais aprofundadamente aí o transporte coletivo aqui na capital. Mas, por outro lado, a prefeitura já vem fazendo várias mudanças, inclusive extinguindo algumas linhas de ônibus, né, Malu? E a gente já teve, dentro desse processo, a extinção, digamos assim, de 16 linhas de ônibus em toda Salvador, que, segundo a prefeitura, eram linhas irracionais, porque elas faziam trechos muito longos, com percurso que chegava a mais de uma hora e meia, tipo, saindo do subúrbio ferroviário até a Barroquinha, por exemplo. Pessoas que pegavam um ônibus só para fazer esse trecho tão longo, elas agora ficaram com a possibilidade única, só tem essa possibilidade de descer no meio do caminho, e a partir dali elas pegam outras já existentes. Essa linha nova, essa segunda, ela não foi criada, ela não foi aumentada em termos de volume de veículos, volume de ônibus, né, quantidade de ônibus. Simplesmente as pessoas descem num ponto XY do meio do caminho e pegam uma outra linha já existente que vai para um outro lugar. Isso é uma coisa que eu acho que a gente que merece uma reflexão por parte de quem constrói de alguma forma ou ajuda a construir a opinião na esfera pública, é pensar que isso, de modo algum, não pode acontecer sem que cause reflexos desagradáveis na vida dessas populações. Quem anda ou deixa de andar na rua, ou de carro, ou de ônibus, percebe já como são, né, as nossas formas de transporte público. A gente não tem trem, a gente não tem metrô, a gente tem uma frota de ônibus velha, pequena, gasta, desconfortável, a gente tem um trânsito terrível, com volume, um fluxo de carros, que as vias parecem ter mais carros e mais fluxo do que rua, e é impossível que aconteça uma mudança dessa sem que quem pague o pato de uma maneira mais desagradável em termos de desconforto seja para a população. A gente não está falando aqui de dinheiro, porque vai ter o bilhete único, essa pessoa não vai pagar por esse segundo ônibus. Mas esse segundo ônibus, ele já tinha um público-alvo definido que enchia esses veículos. Se esse veículo sai do ponto A para o ponto B, ele já saía cheio. Agora ele vai parar no ponto B, do jeito que parava, e ele vai receber uma nova demanda, um fluxo humano, né, de várias pessoas que vão ter que se ensardinhar dentro desses ônibus, porque não foram criadas vagas extras, não foram criadas, né, novas formas de contemplar e de fazer com que caibam essas pessoas dentro desses ônibus. Então, é mais gente no sol, são pontos ainda mais desumanos do que já eram, não porque os pontos pioraram, mas porque a quantidade de gente no sol, nas carroçadas, desprotegidas de qualquer conforto e proteção é imensa. Então, não temos como esconder que isso está acontecendo, Silvana. A população, ou seja, se algo melhorou nisso aí, quem mais se beneficia é quem anda de carro, porque, óbvio, se você tira 16 linhas, é obviamente que limpa-se das ruas, né, um volume maior de ônibus e você tem mais espaço para os poucos que ficaram, o resto da frota que ficou, e para quem anda de carro. Pensa Bahia, com Malu Fontes.